Boa tarde a todos, alunos do terceiro A e terceiro C da ETE Pedro Muniz Falcão. Aqui é o professor Armando. Uma grande alegria aqui mais uma vez estar aqui com vocês. Referente à aula do dia 30/6/2020, né, esta terça-feira, o exercício da página 49. Então vocês acompanhem. Eu vou colocar esse exercício, vou colocar ele no YouTube e a partir daí colocar ele, passar para o WhatsApp de vocês, e também vou colocar lá no sala de aula, no Google Sala de Aula, para você, isso aí para você assistir, retornar, aprender bem a questão. Na próxima aula de sexta-feira nós já vamos ver, sexta-feira 4 da tarde, já vamos ver conteúdo do segundo bimestre, né? Segundo bimestre que seria da aula normal. Então nós estamos avançando com os conteúdos. Acompanhe, vou colocar também lá normalmente as atividades, né, para vocês me entregarem, para a gente depois fazer a avaliação no final do bimestre de cada aluno. Então acompanhem, perguntem, certo? E tá aí a questão, acompanhando aí no livro. Inicialmente, duas coisas, antes de resolver, leiam a questão de física. E outra coisa importante, faça o esboço no quadro, não precisa fazer um desenho bem feito. Esse esboço com os dados vai lhe ajudar a resolver a questão. Então, diz o seguinte: uma carga Q cria um potencial igual a 1000 volts no ponto A uma distância de 0,1 metros. Determine a intensidade do campo elétrico no ponto A. Letra B, o potencial e a intensidade do campo elétrico em um ponto B que dista 0,2 metros de Q, da carga Q, que é a carga geradora do campo elétrico. E letra C, o trabalho realizado pela força elétrica quando uma outra carga pontual, Q minúsculo igual a 2 microcoulomb, é deslocado para do ponto A para o ponto B. Que sempre que há deslocamento de carga, assim como na mecânica, quando deslocamos um corpo, existe o trabalho, que é a força vezes deslocamento. Na física elétrica, quando você desloca uma carga, você realiza trabalho elétrico. É isso que especifica a letra C. Então veja bem, tem a carga aqui, vamos representar essa carga geradora do campo. Essa carga aqui, essa carga elétrica. E aqui vamos representar um ponto A. Ele diz aqui que aqui no ponto A é gerado um potencial elétrico igual a 1000 volts. 1000 volts de potencial elétrico. Potencial elétrico no ponto A, representa aqui. Corresponde a 1000 volts. E letra A, ele pede inicialmente a intensidade do campo elétrico. No ponto A, vamos chamar de campo elétrico, que é um vetor campo elétrico, tem direção, tem intensidade, direção e sentido. Por isso que tem esse símbolo aqui. A intensidade do vetor campo elétrico no ponto A. Então, o campo elétrico em A. Isso aqui representa campo elétrico no ponto A. Então, vamos calcular. Eu coloquei aqui agora há pouco, os alunos que estavam presentes na aula no Google Meet, que esse campo elétrico no ponto A, você olhar o livro, aí só na página 50 aparece essa forma. Que é a seguinte, que a diferença que é eu vou explicar direitinho aqui, diferença de potencial elétrico entre um ponto e outro. Como aqui só tem um ponto, essa diferença de potencial aqui vai ser
1000, esse ponto que não existe estaria no infinito. Então seria zero. Vamos considerar esse U igual a 1000. Aí aqui vem o campo elétrico, vamos calcular, vezes a distância. Certo? Então dessa fórmula aqui, nós podemos extrair a fórmula do campo elétrico. O D que está multiplicando vai ficar dividindo, vai ficar campo elétrico é igual a diferença de potencial dividido por D, pela distância. Então vamos aqui ao lado e acima fazer esse cálculo. Então o campo elétrico no ponto A, já substituído, vai ser a diferença de potencial, que é o VA menos VB. Nós temos aqui em nossa casa a diferença de potencial entre um ponto e outro de 220 volts. Quer dizer, quando aqui é 0, aqui é 220. Se aqui tiver 10, aqui vai ser 230. Se aqui tiver 20, aqui vai ter 240. Para quê? Para que dê uma diferença de 220 volts. E com essa diferença de potencial elétrico, que é o U, é que nós podemos aqui, ó, liga aqui, fecha um polo e outro, quer dizer, fechou o circuito e vai haver corrente elétrica, que é o nosso próximo conteúdo, corrente elétrica. Para haver corrente elétrica é preciso ter a diferença de potencial. Se eu tirar essa extensão da tomada, a diferença de potencial vai ser zero, então eu não consigo carregar. Nós não conseguimos carregar o celular, nem ligar um ventilador, nada, porque não vai ter a corrente elétrica. Então, se a diferença de potencial é zero, a corrente elétrica é zero. E sem corrente, você não coloca nenhum aparelho eletrônico para funcionar. Então, aqui vamos substituir. Vai ficar 1000 que é o potencial, elétrico, 1000, dividido por 0,1, já está em metro, não precisa transformar em centímetro, já está em metro. Essa distância aqui, que podemos representar aqui em cima, entre esse ponto e a carga geradora do campo elétrico, essa distância é de 0,1 metro. O autor especificou. Quando ele divide por 0,1, é o mesmo que multiplicar por 10. Então aqui dá 1000 vezes 10, 10.000. Notação científica, aqui vai ficar 1 vezes 10 elevado. Se você não quiser escrever 1, tudo bem, mas como muitas questões lá para assinalar vai aparecer 1, 2, 3, para você lembrar que aqui é como se, tanto faz estar escrito 1 como nada, mas se da alternativa tem 1, você vai assinalar 1 vezes 10, no caso 4, 0 elevado a 4. Newton por Coulomb. Aí você diz, professor, por que o campo elétrico é em Newton por Coulomb? A primeira fórmula do campo elétrico é a força dividido pela carga. No sistema internacional, a força é dada em Newton e a carga em Coulomb. Por isso que fica Newton por Coulomb. Então está aí resolvida a letra A. A letra A está resolvida. Entendeu? E aí vamos à sequência da questão. A letra B. Vou colocar aqui para melhorar, ficar o campo visual melhor. A letra B, gente, ele pede o potencial, que é o potencial e a intensidade do campo elétrico no ponto B. Entende? Ele quer o potencial elétrico no ponto B e também ele pede também o campo elétrico nesse ponto B. Ó. O campo elétrico, colocar aqui embaixo. O potencial elétrico e o campo elétrico. Aí vamos lembrar dessas duas fórmulas. Potencial elétrico, gente, é K vezes Q, a carga geradora do campo, dividido pela distância. Observe que a distância é elevado
A1, o expoente da distância aqui é 1. E aqui o campo elétrico, a fórmula parecida com essa aqui, só que a distância é ao quadrado. Então observe, tem uma coisa crucial aqui, ó. Quando dista 0,2 metros, ou seja, a distância aqui não era de 0,1 metro, esse ponto B vem para 0,2 metros. 0,2 metros, distância no ponto B. Distância do ponto B, distância do ponto A. O que é que significa? Que nós dobramos a distância de 0,1 para 0,2. Se fosse para 0,3, a gente teria triplicado a distância. De 0,1 para 0,4, quadruplicou a distância. Então, veja bem, aqui a fórmula do potencial elétrico tem só D, gente. Então, quando a distância aumenta, o potencial vai diminuir. Se dobrou, se a distância dobrou como, professor? De 0,1 para 0,2. Se dobrou a distância, esse potencial vai cair pela metade. Então, o potencial elétrico de B é a metade do de A, do potencial elétrico de A. Potencial elétrico de B, vamos procurar quem é o potencial elétrico de A. Está aqui, ó. Potencial elétrico de A, desculpe aí, está bem aqui claro. Potencial elétrico de A, 1000 volts. Então, caiu pela metade. Então, qual é a resposta? 500, gente, 500 volts. Então, potencial elétrico no ponto B é igual a 5 vezes 10 ao quadrado volts. Notação científica. Está respondida a metade da letra B. Certo? Cai pela metade. Se o potencial elétrico tem D, se ele estava aqui 0,1, veio para 0,2, quer dizer que você dobrou a distância. Então esse potencial elétrico cai, ele fica menor. Quanto mais você distancia, o potencial elétrico diminui. Quando você aproxima da carga geradora, o potencial elétrico aumenta. É como se fosse um choque. Você está mais próximo da tensão do campo elétrico quando você está próximo. Quando você se distancia, você está mais distante. Esse potencial elétrico diminui. O campo elétrico diminui. A força elétrica diminui. A diferença, o potencial elétrico diminui também. Entendeu? A diferença de potencial também. Então, observe bem. Então, o campo elétrico é o seguinte, aqui já observa a fórmula, gente, está ao quadrado, tem uma diferença. Se é quadrado, 2 ao quadrado dá 4, quer dizer que aqui o campo elétrico diminui 4 vezes. 4 vezes A. Aí você diz, professor, porque aqui foi 2, o potencial elétrico foi 2, e o campo elétrico diminui 4, aqui diminui 2 vezes, aqui diminui 4, porque aqui tem D e aqui D ao quadrado. Então é por isso que é importante você lembrar essas fórmulas, são simples, você pega os dados, aplica a fórmula, é atenção. Então aqui vai ficar, meus caras, 1/4 do campo elétrico de A. Está aqui, ó. Que número é esse aqui? 10.000, 1/4 de 10.000. Vamos pensar, 1/4 de 10.000, a metade de 10.000, 5.000, a metade de 5.000, 2.500. Então vamos escrever aqui, 2.500. Campo elétrico, a gente já viu, é Newton por Coulomb aqui, ó, Newton por Coulomb. Vamos só colocar em notação científica, aqui fica o quê? 2,5 vezes 10, deslocamos a vírgula 3 casas, a terceira, Newton por Coulomb, notação científica. Aqui é a parte final, chegou aqui, não tem mais para onde correr. É evidente que você pode estar resolvendo uma questão e lá tem a alternativa, 2.500 Newton por Coulomb. Você marca, certo? Então, gente, está aí a letra B, certo? A letra B está respondida. Então vamos para a letra C. O trabalho de uma carga de 2 microcoulomb. Então o trabalho vai ter essa fórmula.
letra C vou colocar aqui. O trabalho vai ser o seguinte. Trabalho vai ser entre o ponto... Trabalho entre A e B. Quando a carga... assim, para você deslocar a carga de A para B, realiza um trabalho. Mas esse não é um trabalho mecânico, trabalho elétrico. Esse lápis, se eu desloco ele daqui para cá, a força vezes o deslocamento. Aqui é um trabalho mecânico. O trabalho elétrico por exemplo, as cargas elétricas estão se deslocando aqui nesse fio. Então, se a carga vir daqui para cá, foi realizado um trabalho. Que trabalho? Um trabalho elétrico. E a fórmula é essa. A carga que deu aí, a carga de prova, que é 2 microcoulombs, vezes a diferença de potencial. Potência elétrica. O potencial vai ser sempre o maior menos o menor. O mais próximo é maior, o mais distante menor. Então o potencial do ponto A menos o potencial do ponto B. Então esse trabalho vai ser... A carga deu 2, se você usar 2 micro, infelizmente micro representa 10 a menos 6. Tem que fazer essa transformação. Ele disse aí que a carga corresponde a 2 microcoulombs. Então 2 vezes 10 a menos 6 coulomb. Infelizmente, se não fizer um pequeno detalhe, a gente perde a questão. 2 microcoulombs, esse micro, ele não está aqui à toa, é dividir por 1 milhão, é 10 a menos 6, é 2 dividido por 1 milhão. É um número extremamente pequeno. Vamos imaginar aqui um pão dividido para 2 milhões de pessoas, dá um farelo para cada um. Então aqui é números pequenos, porque a carga de um coulomb é grande, é uma carga absurda. Então 1 microcoulomb já é uma carga razoável, entendeu? Mas já é você pegar aquele, deve dividir por 1 milhão, já ficou uma carga aceitável, entendeu? Uma carga não tão grande. E aqui a diferença de potencial, potencial elétrico no ponto A. Professor, como é que eu vou fazer essa conta? Não precisa, já está feita a substituição. Potencial elétrico no ponto A está aqui 1000, potencial elétrico no ponto B está aqui 500, vamos colocar aqui, por extenso para fazer essa conta melhor. 1000 menos 500. Então aqui vai ficar. Vamos resumir aqui. O trabalho vai ficar. Ó, isso aqui dá 500. Ó, 2 vezes 500 dá 1000. Ó. 2 vezes 500, gente. 1000. 1000, então fica 1000 é 10 a terceira. Fica 10 a terceira vezes 10 a menos 6. Então esse trabalho aqui, o trabalho da carga elétrica para deslocar essa carga do ponto A para o ponto B, vai corresponder a 1, ó, quando não tem nada, escreve 1, vezes 10, 3 menos 6, subtrai e dá o sinal do maior, dá menos 3. E trabalho é dado em joule, unidade de sistema internacional é joule. Então 1 vezes 10 a menos 6. Viu, gente? Então vocês assistam esse vídeo, copie essas questões aí, você copie direitinho, estude, pergunte, tire as dúvidas, volte o vídeo, entre em contato pelo WhatsApp, por todos os meios possíveis, telefone, estamos a seu inteiro dispor. Muito obrigado pela atenção e até as próximas questões, as próximas aulas, se Deus quiser. Muito obrigado.